Nós estamos aqui, quando são 19 horas e 7 minutos, apresentando hoje o Varrendo a Redação com um convidado especial, que quase dispensa apresentações, mas reza o protocolo que eu tenho que logo fazer uma nova apresentação do nosso querido prefeito aqui de Montenegro. E esse programa que é normalmente apresentado pelo Marcos Gribler, né, Dr. Marcos Gribler, que hoje, por razões outras, motivos de razão de força maior, não pode apresentá-lo, portanto, aqui estou eu, João Batista, como um tapa-buraco, mas tendo o prazer de fazer uma entrevista aqui com grande repercussão, certamente. A nossa audiência, isso foi anunciado no Facebook durante o dia, desde ontem, e certamente temos hoje uma audiência extra por conta do entrevistado. Eu já pedi fora do ar desculpas a ele, ao prefeito Paulo Azeredo, que me perdoasse um pouquinho. Nós vamos começar o programa aqui da forma tradicional, comentando um pouquinho a edição do Jornal Progresso, porque esse programa, afinal de contas, se chama Varrendo a Redação, né? Seria um contrassenso que a gente não respeitasse um pouquinho isso. A nossa capa da edição de hoje, a primeira edição em que o jornal já ingressa nos 113 anos, o Jornal Progresso, fundado em 1901, completou no último domingo exatamente 112 anos de vida. Portanto, ingressa agora no 113º. Me permite, de falar, e fazendo cor e sentido, está aqui nossa homenagem pelos 112 anos do jornal O Progresso, na nossa administração, sempre singela, mas nós tínhamos uma homenagem a fim de semana lá na abertura do Telecentro para fazer ao senhor e toda a equipe, e nós estamos fazendo então agora, com muito carinho, e a importância de um jornal de 112 anos, o quarto jornal, terceiro jornal do Rio Grande do Sul na existência. Parabéns a você e a toda a equipe, toda a família. Paulo, eu faço digamos assim, eu divido com os antepassados mesmo essa homenagem. Muito obrigado, muito delicada da parte da parte da administração, Paulo Azeredo. Obrigado a todos, e faço esse elogio em memória de tantos que por aqui passaram, né? Parentes, meu avô, meu pai, meu irmão, e tanta gente que hoje é desconhecida, como os próprios fundadores do Jornal Progresso. É preciso sempre render homenagem a eles, homens de tirocínio, né? Os Lampert, os irmãos Frederico e Gabriela Amândio Lampert, que num distante 1901 fundaram o Jornal Progresso, e mal sabiam eles, provavelmente, a extensão que isso haveria de assumir, né? E hoje o Jornal Progresso é o terceiro mais antigo do Rio Grande do Sul e o mais antigo de toda a Grande Porto Alegre. Isso é um privilégio, eu diria, não nosso, mas não da administração, dos funcionários, a quem agradeço, sempre o denodo, o espírito de doação, levando adiante esta bandeira do jornalismo gaúcho, né? Mas é uma coisa importante, de fato, Paulo, porque o nosso jornal, ele tem uma tradição que é da transparência, que é do não... Desde que ele foi fundado, depois que ele deixou de pertencer ao Partido Republicano, ele fincou uma tradição de não adesismo, né? Um jornal que tem as portas abertas, e hoje nós mencionamos aqui, faço questão de mencionar, o rebatismo que tivemos pelo João Carlos Fabrasil, que foi funcionário da casa. Ele disse que o Jornal Progresso, o Grupo Progresso, é a casa da comunicação. Então, nós temos que fazer sempre jus a isso, tendo um tratamento econômico, diplomático, e por mais que a gente aperte, às vezes, o entrevistado aqui, é preciso sempre manter esse tom de diplomacia e deixando sempre as nossas mídias abertas para o contraponto, para o contraditório, para a contestação. Isso vale tanto para o nosso ilustre convidado de hoje, quanto para qualquer outro que assuma esta cadeira amanhã ou depois. Bem, dizia eu, então, mais uma vez, obrigado. Dizia eu que o jornal, então, na sua edição de hoje, completando os 112 anos completos, inaugurando o ano 113, publica aqui como manchete de capa uma matéria interessantíssima. Não sei se tivesse oportunidade de dar uma olhada, passar os olhos no jornal. Cápsula do Tempo, uma carta de 1893, encontrada na parede de uma casa. Isso deu-se em brochir. Esta carta chegou à nossa mão por generosidade do Luiz Carlos Borchardt, que é contabilista aqui de Montenegro, e quem a escreveu chamava-se Gustavo Kochenborger, é um ancestral dele,
E ele escreveu uma carta interessantíssima, isso eu recomendo a todos, que assistam a entrevista do Luiz Carlos Borchardt a respeito da matéria e leiam essa matéria no Jornal Progresso, porque ele escreveu a visão dele, o que ele pensava em, me parece que 5 de março de 1893. E a revolução, a gesta federalista, estourara em fevereiro. Ou seja, ele escreve isso no calor não do combate, do qual ele não participava, mas 3 irmãos dele estavam envolvidos. Então é muito interessante, não vou antecipar mais, mas é uma coisa fenomenal. Um homem cujo tirocínio fez com que ele deixasse uma carta dentro de uma garrafa. Ele colocou em 3 paredes que eles estavam erguendo, 3 paredes novas da casa, e ele deixou isso lá e depois descoberto essa carta. O teor é muito interessante, eu já tive o prazer de lê-la, de ver o original e uma espécie de transcrição, porque o autor ele cometia certos erros de português, mais do que natural, teve a formação alemã, o pai é alemão, e é muito interessante, recomendo a todos. Depois, outra notícia aqui, diz respeito à questão do gasto dos municípios com as enchentes. Muito interessante, porque essa questão toda na qual o Comitê CAI se encontra envolvido, esse é um assunto que nós poderemos abordar logo, Montenegro envolvida aí como uma das cidades mais prejudicadas pelas enchentes, e são 4 os municípios que são contemplados com essa pequenina desgraça sazonal, né? Harmonia, Parece Novo, Montenegro e São Sebastião do Caí. O Jornal Progresso publicou, segundo as informações colhidas junto às administrações desses 4 municípios, publicou quanto cada um deles despendeu nas enchentes de agosto e novembro. Isso é um dado fundamental que poderá, inclusive, nortear o tamanho do investimento se, porventura, for decidido de fato que é preciso, se a sociedade decidir, se o governo decidir, o quanto poder-se-á gastar para conter ou minimizar as cheias, né? O Comitê CAI utiliza muito cuidadosamente a palavra minimizar, porque é impossível prometer que as enchentes acabem em definitivo. Depois, aqui, como um elogio à beleza feminina, a foto da rainha da festa da Bergamota de 2014, escolhida lá em São Sebastião do Caí. As matérias aqui do sindicato, matéria muito importante, o sindicato diz que, sem acordo coletivo, trabalhos aos domingos é ilegal. Isso é uma batata quente que o comércio terá que resolver, porque agora um mês importantíssimo, né? Os comerciantes aí tendo que pagar 13º, eu costumo dizer que quem emprega tem 11 meses de prestação de serviço, 12 meses de faturamento e 13 de pagamento de funcionários. Não é fácil para quem tem negócio, né? Há que buscar aí uma solução de consenso. E depois a última notícia de capa diz respeito à comunidade e poderá opinar na audiência pública de terça. Essa audiência é do Comitê CAI, de uma reunião que transcorrerá em São Sebastião do Caí, na próxima terça-feira, no Centro de Cultura. Eu não vou me expandir muito mais, depois, quem sabe, possamos sensibilizar alguns tópicos aqui, para então dizer de maneira aqui mais diplomática, educada, boa noite, prefeito Paulo Azeredo. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É de fato uma honra recebê-lo aqui e nós temos muitas perguntas para fazer e eu deixo a seu encargo o seu boa noite inicial aqui, né? Eu também quero dar uma boa noite e dizer da importância de estarmos aqui, né, nesse programa, fazendo tempo já que não participávamos, e que para nós, né, esse ano, muitas coisas foram novas. Inclusive, tem na tua capa também aí, no rodapé da capa, uma ação do município, né, que nós fizemos, entendendo que não é justo, muitas vezes, as pessoas que não têm uma condição de pagar mesmo o imposto, que aparentemente é barato, e que é IPTU, mas que o somatório dele, com as multas que são, oneram, não é, os juros, as correções, torna-se quase impagável por algumas pessoas que não têm, às vezes, uma renda condizente, né, e o acúmulo das prestações e dos juros leva a perder seu imóvel. Nas situações de Montenegro, as pessoas perderam seu imóvel que tinha um valor 30, 40 mil, ela tinha uma dívida aí de 5, 10 mil reais, o imóvel leilão por valores bem aquém do que valia, né? Você não tinha como reaver seu imóvel, e nós propomos aí um refis, que é um refinanciamento do seu débito junto
ao órgão público, dando até 60% de descontos para a incidência de juros, né, e parcelando, em alguns casos também, de acordo com a capacidade da pessoa. Para que nós não tenhamos aí ações que têm que ser colocadas, dando um custo, né, elevado para o município também, custo jurídico, e às vezes você não tendo como pagar, aquele imóvel ele é retirado da pessoa no leilão para saldar a dívida pública. Com isso, oportunizamos, né, esse parcelamento, que vai até o final do mês de dezembro agora, e nós estamos trazendo aí, nos veículos de comunicação, e está aqui no Jornal do Progresso, essa promoção aprovada pela Câmara, uma lei que permitirá a renegociação do seu imóvel. Mas quero dizer, notícia da importância, né, de nós podermos estar aqui, de divagar um pouco sobre algumas questões da nossa cidade, projetarmos também alguns pontos de 2014, mas dizer que o dia a dia, o compartilhamento, a comunicação que vocês fazem é muito importante também para nós nos informarmos, acompanharmos as manifestações da comunidade e também poder ocupar esse espaço para trazer as ações ou as correções que nós fizemos em cima dos nossos erros. E o que é importante é isso, para nós realizarmos, buscarmos fazer e termos um diálogo franco, aberto, no sentido de buscarmos o melhor para Montenegro. Muito bem. Nós estamos, hoje, 6 de dezembro, nós estamos quase concluindo o primeiro ano de mandato, né? E os finais de ano são um pouco momentos de fazer balanço, né? De dar uma olhada para trás, replanejar, enfim, verificar, como disseste, aquilo que eventualmente não transcorreu da melhor maneira, corrigir eventuais erros e reforçar os acertos. Eu tenho uma pergunta, várias aqui, que eu julgo um pouquinho, então, até de brincadeira, eu diria assim, tu tens 5 mandatos como deputado, né? Isso. 5 mandatos. Pleiteou, por 3 oportunidades, pleiteou a prefeitura aqui de Montenegro até conquistá-la. Dá saudade do tempo de deputado, não? É diferente. Já da saudade, da saudade do tempo de vereador, da saudade lá o tempo de plantar melancia, de andar a cavalo, muitas vezes, quase que todos os dias, não era um petisco gateado, da saudade do tempo que a gente ia para a aula de garupa, meu irmão e eu, em 3 quilômetros a cavalo, e vimos hoje os alunos todos numa Kombi escolar, e ainda reclamam muitas vezes da capa de chuva, do inverno, do verão, mas, na verdade, são experiências que se somam. Quando, enquanto deputado, tens um perfil, uma ação, não é? Mais distante da tua comunidade, nós andávamos muito no estado, e víamos viagens também, distanciados da família, e hoje tu está dentro da comunidade, andando, olhando e vendo também o que falta ser feito, o quanto falta, muito que falta ser feito, pela complexidade que é uma gestão, de recursos públicos, que são bons, né? Porém, cortar gastos, também ver a não má aplicação, ver os desvios das funções dos recursos, e tudo isso também incorre em sanar após ter acontecido algumas questões, porque o que já passou, né? E também ter todo aí um controle, no Tribunal de Contas do Estado, que ele é importante, mas muitas vezes também ele não pauta o momento. Palácios antes nas cheias, no enchente, o que tu faria quando teria 140 pessoas para dar alimento? E que surgiu de um dia para outro, não tinha previsão de comprar esse alimento, né, por uma semana inteira, alimentar 140 pessoas deslocadas das suas casas. Então, a gente entra em um certo conflito em comprar na cidade, e a lei, o decreto, que às vezes não sai na hora, ou quantificar isso, e tu empreende realmente em alimentar. Para ver depois o que acontece. E esse que acontece, se tu errou numa compra, tu estás aí sendo já acusado por isso. Então, na verdade, só no limiar, né, do acerto e do erro, nós estamos buscando, faz a palavra importante, a transparência. A transparência, errei, mas só que estou fazendo foi colocar o bloco na rua e tentar acertar. Quando vem um problema no caminhão de lixo, que houve uma situação aí complexa,
da empresa contratada, que tinha uma empresa por 190 mil na média operando, nós abrimos uma estação emergencial e a empresa se aumentou por 150 mil, 40 mil reais menos. Isso é significativo. Mas a mesma empresa? Não, uma outra empresa se aumentou, né, por 40 mil, por 150 mil, pagando todas as despesas que teriam. E nos pagamentos que ocorreram foram 142, 136, né, foram menores que 150 mil. Explicando um pouquinho para quem nos assiste, na realidade esse valor ele depende do peso da mensurada, o que é mensurado em relação... Ele vai na tonelagem média, que tinha um trabalho em torno de 100 toneladas, sendo 100 de lixo seletivo, reciclável, 150 de lixo rural, né, e 650 de lixo urbano. E nós abrimos uma estação com o mesmo objeto, conseguimos a empresa se habilitou por 150 mil, né, 40 mil mais ou menos, menor que a média do ano 2012. Então, só que isso realmente é significativo, 40 mil por mês de economia em 190 mil que era, não é? É um quinto quase do valor que pagávamos a economia. Mas só que houve tudo que houve. O boicote, né, toda a reestruturação para que não ocorresse aquele bom trabalho da empresa, né, e fez com que nós tivéssemos que rescindir o contrato e levar uma CPI. Então, os vereadores colocaram uma CPI na Câmara, quando o prefeito economizou 40 mil por mês, que nos permitiu, em 4 meses, comprarmos 120 containers de 1.000 litros cada um, que vão chegar agora a 60 para lixo seletivo e 60 para o lixo orgânico. Mas o tema é riquíssimo, a gente certamente retornará a ele logo, né? Mas a pergunta, eu tinha outra, mas eu engatilho essa agora, por que uma oposição tão, vamos dizer assim, tão firme? Julgas que ela é uma oposição normal, dentro da normalidade, ou, diante exatamente dessa questão do lixo, ela é uma oposição mais acirrada do que o normal? Eu entendo que a oposição ela é importante, ele faz acertar, construir, mas uma oposição sem dialogar, não é? Por oposição, porque conseguiu construir uma maioria nesse sentido, com ímpeto, que foi muito, muito bem colocado aí por muitos, não é? Na busca de caçar o prefeito para ter uma chapa para concorrer a prefeito. Não é? Então, isso foi posto, né, publicamente, né, a intenção. Porque realmente essa composição de oposição perder a eleição e continuar num pleito querendo ter o segundo turno de eleição, quando não tem em Montenegro o segundo turno. Mas o fato de... A eleição foi uma eleição apertadíssima, né? De tomar o Zordil, digamos assim, porque foram 56 votos, né, a diferença. Pleiteavas o cargo há algum tempo e o conseguiste com uma votação apertada, decidida ali quase no Photoshop, né? O fato de ter colocado um bloco de carnaval exatamente com o número, com o nome, exatamente do número de votos que fizeram a diferença da vitória, não foi uma provocação desnecessária? Desnecessária? O ano que eu nasci? 1956? Desnecessária quando eu nasci de partido lá da Serra Velha, Tio Fazeredo, que saiu um cidadão a cavalo, um trabalhador no Rocujuta, às 2h15 da manhã, foi a cavalo 20 quilômetros de madrugada, às 5h15 o parteiro veio com ele no outro cavalo, com a malinha de parteiro, e 15 para 6 eu nasci no dia 13 de 12 de 1956. É a provocação eu estar com 56 anos e ganhar com 56 votos, e é a provocação chegar no final lá de uma entrevista com o Fábio Brasil no Carnaval, e queria saber quantas pessoas tinham na avenida. Eu tenho a informação que tinha 12.056 pessoas? Ou é uma coincidência? Então, na verdade, é um número que é a provocação do tu olha o relógio, dá 17 horas e 56 minutos, ou eventualmente. Então, é uma motivação também que realmente foram 56 votos em 2 últimas urnas que viraram uma eleição. De uma eleição dada como ganho, uma eleição que estava sendo festejada já pelo nosso oponente, não é?
já com o churrasco pronto, o chopp gelado e a caravana pronta para sair, e nas duas ditas por alguns veículos de comunicação que mais de 60% dos montenegrinos sabiam quem seria o prefeito. Então nós resistimos a toda uma estratégia política orquestrada que já ganhou, e nós viramos nas duas últimas eleições com 56 votos. Eu acho que é uma comemoração. E foi espontâneo de quem compartilhou desse número. Não é uma marca. Realmente, é uma marca, porque é uma marca do ano em que eu nasci, 1956, da idade que ainda tenho, e é uma marca de 56 votos. Então, isso eu diria que tem uma lógica que aconteceu, algo de alguém lá em outra esfera montou todo esse cenário e montou 56 para o Bloco 56. Como é que esse rapaz, cuja história é interessante, morando no interior, nascido de parteiro, né, conduzido a cavalo, essas coisas aí tão bucólicas, como é que esse homem, como é que esse rapaz de origem simples, né, e como é que esse rapaz entra na política? Como é que isso se deu? Né? Na verdade, tu vem uma história política da qual não participávamos, mas meu avô Conjunta, ele teve uma função política em 1950, e lá, quando teve uma eleição, no Mudaboi, o fiscal contrário ao partido dele foi controlar a urna, e ele pediu para minha avó Virgínia, fosse uma galinhada, que ele pediu voto para o fiscal. E deu 100% de votos na urna dele, o fiscal que era contrário votou no candidato dele. Então, de repente, vem de uma história de família, onde meu avô foi vereador, o Silão Azeredo, meu pai fazia essa política a cavalo dos partidos que ele apoiava, os candidatos dele, e minha irmã também foi vereadora em Holanda. Então tem uma família, né, que meu irmão é prefeito em Arroio dos Ratos, agora novamente, foi prefeito uma vez, pela eleição, elegeu-se agora prefeito novamente, né? Então, na verdade, surgiu, e nossa candidatura surgiu, e eu não morava diretamente em Montenegro. Eu estudei de 74 a 77, no Liberado Fazendo em Novo Hamburgo, técnico em Química. Saí direto um estágio lá para Santa Catarina, Tubarão, na Eletrosul, em geração de energia termoelétrica. Eu tenho curso de operador de usina termoelétrica e, como técnico em Química, fazia o controle da química das águas, dos produtos na geração de energia elétrica. De lá eu vim diretamente para o polo petroquímico na abertura do polo. Nós entramos em 81 no polo e nós vimos partida na planta industrial petroquímica aqui na Copesul, na época, fazia faculdade em Porto Alegre e trabalhava na roça lá no Mudaboi, para dar melancia e a caça, muito distante da comunidade de Montenegro. Em 87, surgiu a oportunidade de ir a vereador, no então partido criado por Adolfo Schiller Neto, PFL. Nós nos filiamos no PFL, nós somos o segundo vereador não votado em 17 vereadores. Quando as pessoas diziam, o Manuel, meu pai, teu filho não se elege, e meu pai foi para a rua. Né, saía dos amigos, né, a cavalo, de carro, buscando esse voto, e nós fizemos uma eleição esplêndida. Depois, já em 92, fomos a candidatar prefeito, perdemos para o falecido Vazinha por 266 votos, e fomos, depois de deputado, nos elegemos deputado estadual com 22.500 votos. Então, na verdade, houve um crescimento de 5 vezes deputado estadual. Agora que muitas vezes as coisas não conduzem, sempre tive uma pessoa muito aguerrida, muito franca, muito leal, muito verdadeira, muito combativa, né, nos embates, e sempre muito injustiçado também. Muitas inverdades colocaram a nosso respeito, colocando em verdades reais, assim, né, não sei a palavra mais feia, mas inverdades, até pouco tem colocado algumas coisas assim, e faço dos vereadores, muitas manifestações dos vereadores injuriosas, que nós nunca contrapomos, deixamos, porque minha mãe antes faleceu agora ano passado, ela disse, meu filho, é uma campanha difícil, eu tenho um sentimento, que tu não fosse, mas já que tu queres ir, deixa eles falarem, toca em frente, avança, não é? Eu ganhei um quadro de uma amiga minha que diz assim, enquanto a carruagem, os cães ladram, a carruagem passa, não é? E nós agimos no conceito, no conselho da minha mãe Lourdes, que ele faleceu, ele mostrou o quarto que eu nasci, narrou todo, preciso de retrato, né, todo o nosso pré-parto, né, o nascimento e a condição que nós nascemos, né, que ela aguardava. Eu tinha cabeça muito grande, e ainda tenho um pouco, né, foi um parto difícil, né,
e até abrir, depois com o tempo, a fonte, tinha um espaço aberto. E, na verdade, a minha mãe, né, tinha um câncer, e nesse momento lá fora ela disse, nos preparando para a campanha, não faleceu em fevereiro, e nos preparando para a campanha, ela disse, meu filho, eu sei que é difícil, tu queres vai em frente, né, mas não entre em embates, combates, né, debates, ouve algumas coisas, deixa passar. E, na verdade, foi muito bom. Nós ouvimos, fomos muitas vezes criticados, ofendidos, não é? E nós deixamos, e tratamos bem os vereadores, com todo respeito igual, eles falam lá, mas aquilo bate e volta, não é? E buscamos essa integração da Câmara de Vereadores, que é importante. Lamentamos essa falta de compartilhamento para o Montenegro. Nós temos hoje um financiamento de 19 milhões para aplicarem até 24 de janeiro de 2014, fazer os projetos para Montenegro, né, um financiamento a 5% apenas de contrapartida. Quanto nós podemos melhorar a estrutura da nossa cidade, né, dentro do PAC 2, Ministério das Cidades, recursos, conseguindo colocar 4,8 milhões para transitos. Mas, aliás, essa é uma técnica que a oposição bate, que o município perdeu recursos, né? Desperdiçou recursos aí disponíveis. O que tem a dizer? Ali é a verdade dos fatos, né? Desperdiçou por quê? Como pegar um recurso ali, que é 700 mil, a fundo perdido, é 700 mil do município. Gastar 492 mil para fazer um acesso ao Cantegril, que eu faço com 5 mil reais um acesso lá. 492 mil reais, sendo 198 mil do município. Não, isso dá mais de 40% do município, ou em torno de 40% do município. Então, na verdade, se abrimos mão de alguns recursos, nós gastamos valor, está ali o recurso. Quanto é? Para fazer a Faxinal e a Getúlio Vargas em Alfama. 1.250.000 de financiamento de cada uma, para 300 mil de contrapartida. Agora estamos reduzindo o financiamento para 5% e complementar com 5% apenas. Então, em 20 milhões eu coloco 1 milhão de contrapartida. Ali, em 2 milhões e meio, eu tenho que colocar 500 e poucos mil de contrapartida. Um quinto. Enquanto que no outro financiamento nosso agora, são 20 vezes menos de contrapartida para 19 milhões. Então, é um outro perfil de financiamento. Nós abrimos mão de 2 ou 3 milhões, nós, por outro lado, gastaríamos lá também 1,5 milhão do município, nós conseguimos 20 milhões e colocando apenas 1 milhão do município.